Caio, tem uma pergunta aqui, ó, do Luciano de Oliveira. Ele pergunta como foi sua relação com Silas Malafaia na década de 80 e como está sua relação hoje com ele. Eu conheci o Silas em 75, por aí. Ele namorava a esposa dele, a Elisete, e tocava bateria na igreja Maranata, dirigida pelo pastor Paulo Brito, Igreja Evangélica Maranata, que naquele tempo se congregava na ABI, no centro do Rio. Hoje a sede principal deles, já há muitos anos, é na Tijuca, mas estão espalhados por todo o Rio de Janeiro e alguns outros lugares. Foi uma comunidade fundada pelo Dr. Acioli Brito e depois foi dirigida até o dia de hoje pelo filho dele, Paulo Brito, que já era meu amigo desde que eu tinha 13 anos. Foi quando a gente se conheceu. Então, quando eu cheguei lá e encontrei o Silas tocando bateria, eu já era pastor em Manaus e, e fui pregar lá na Maranata. Eu levava o Paulo em Manaus e o Paulo sempre me levava ao Rio, de modo que eu ia, passava períodos longos pregando em várias igrejas, mas sempre levado pela Maranata e pela Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, onde eu fui pastor titular há alguns anos, depois pastor emérito muitos anos, quase 2 décadas. Então, e aí rodava muito ali pelo Rio, foi quando eu conheci o Silas. Ele é mais novo do que eu há alguns anos. Não sei quantos anos, mas é mais novo do que eu. E depois, quando eu mudei de Manaus para o Rio, com a esposa e os 2 filhos mais velhos, eu conheci já, ele já estava casado, eu encontrei algumas vezes, ou noivo, não me lembro. Ele foi me pegar uma vez ou duas na minha casa, numa Kombi, com a noiva ou esposa, para eu pregar lá na Penha, que era a igreja do sogro dele, do pastor Santos. Então, aquela primeira vez e tal, outras vezes ele mesmo me pegou. Outras vezes eu fui lá pregar a convite dele, do sogro dele, várias vezes, na década de 80. E no início dos anos 90, ele já tinha mudado muito, 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 mas eu ainda tinha esperança de que ele fizesse algum tipo de retorno a alguns padrões que eu já achava que ele tinha perdido completamente, de vida, de sobriedade. Ele já estava muito ganancioso, guloso, estranho e muito cheio de negócios com a política. Enfim, era a virada ali de governo. E no Rio de Janeiro era o Moreira Franco que tinha sido governador recentemente, era uma coisa assim. E a gente tinha acabado de promulgar a Constituição, tinha aquele afã da criação aqui no Congresso da chamada bancada evangélica, que hoje é a bancada da Bíblia. Naquele tempo iniciou-se com um grupo, acho que de uns 30, e mas eles já chegaram com muita avidez, muita sede ao pote. E o Silas tinha uma avidez enorme, ele não era político eleito, mas transitava bastante lá pelos candidatos evangélicos no Rio e tudo mais. E aí eu fiz alguns convites a ele para participar nesse período de uns eventos para jovens líderes, que um amigo meu, cunhado do Billy Graham, o Leighton Ford, me dava o dinheiro para eu convidar líderes jovens no Brasil para virem. E, e eu pregava lá para eles nos Estados Unidos e eles financiavam projetos meus aqui no Brasil. E um desses era para líderes de uma determinada idade. O Silas estava dentro dela. Então eu me lembro que ele foi em pelo menos um desses eventos com o Jabes Alencar, que eu conhecia já tinha também bastante tempo. Primeiro eu conheci o Gineton Alencar
o irmão dele, o Gineton, na Holanda, em 86, num evento lá de pastores. E então levei o Silas e o Jabes. Mas durante aquele evento, a gente ali conversando na piscina ou em volta da mesa, não era muita gente. Ele ia muito nos eventos que eu fazia para pastores e líderes no interior de São Paulo. Ele foi em muitos deles, na década de 80, foi também na década de 90. Mas a gente não se via, eram 4, 5 mil pastores. Eu estava sempre lá acossado de gente à minha volta e pregando o tempo todo para aquele grupo grande de pastores. Então, foi diferente desse evento para líderes, que era pouca gente, eram uns 60. E aí passamos uma semana lá e eu tive muita chance de conversar com mais calma com ele. E no meu coração eu vi que ele já tinha ido, ele já não tinha mais volta. Tinha entrado naquele ponto de não retorno. E aí, dali para frente, ele ia de vez em quando me ver, me procurar. Toda vez que ele ia falar uma coisa contra mim na TV Record, ele ia lá antes, me pedir perdão antes de falar. Eu dizia, cara, por que você fala, rapaz? Eu não vou ser um homem de Deus que eu respeito. Você é uma pessoa que não aparece toda hora no mundo, uma pessoa rara, na igreja raríssima. Então, eu não quero falar, mas eu não posso rejeitar o dinheiro que eu recebo, é muito grande, lá do Macedo, todo mês, para eu ficar à disposição para falar de você. Ele sabe disso, ele levou testemunhas dele, como Jabes. Jabes chegou a ligar para mim várias vezes. Caio, não fala, senão Silas vai ter que falar mal de você lá no 25ª hora, amanhã, e ele te respeita, eu te respeito. Como também ele falou isso na presença de testemunhas no meu gabinete, uma vez no Porcão, almoçando ele, o Jabes comigo e um assessor meu, ele falou, pelo amor de Deus, amanhã eu vou ter que falar mal de você. Já tinha falado, já tinha assinado artigos que o Macedo pagou para botar nos principais jornais do Brasil contra mim, página inteira falando mal de mim. Aí ele me ligava, por favor, me perdoa, não sei o quê. E o Silas que eu conheço é diferente desse cara que aparece aí nos vídeos, e comigo a conversa dele é outra. E ele nem tem essa conversa, já tem tempo, que ele, na realidade, literalmente foge de mim. Se você disser que eu estarei, ele não aparecerá. Como eu vi na rua, em aeroportos e coisas assim, ele desviou, baixou a cabeça e zap, saída pela direita, saída pela esquerda, assim, parece o Catatal lá num desenho animado de antigamente, que era o urso que saía para lá e para cá para não encontrar quem ele não queria encontrar. Mas ele sabe que ele me respeita e por que ele me respeita. E tanto é que quando chega a alguns limites insuportáveis de coisas que ele faz e atitudes que ele tem, e eu acabo falando alguma coisa, você vê que não tem nunca a resposta. E nem vai ter, porque ele me respeita para valer, ele sabe que eu jamais levantaria a voz para dizer qualquer coisa que eu não soubesse, com certeza. E ele sabe que eu sei, e ele sabe que outros sabem, e que tudo foi vivido na minha presença e na presença de testemunhas. De modo que eu sei muita história do Silas, não só comigo, mas as que acabam quicando, quica a bola até cair na pequena área, assim, na minha frente. Mas eu nunca chuto para o gol. Eu sempre toco para fora e... Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.